Então, nós vamos dar início a mais uma reunião de atualização de temas relevantes na prática clínica. E a gente resolveu fazer essa reunião junto ao pronto-socorro com o tema doenças infecciosas emergentes e reemergentes, devido à importância do tema. Então, quem vai apresentar o caso clínico é o Dr. Mino Sestari, que é R3 da UTI, e quem vai discutir é o Dr. Amaro Nunes Duarte Neto, que é médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, junto ao pronto-socorro. Depois a doutora Leila Suemi, que é médica assistente do pronto-socorro, também vai fazer alguns comentários. Obrigada. Bom dia, meu nome é Mino Sestari, sou R3 da Medicina Intensiva e estou apresentando esse caso hoje a convite do Dr. Amaro. A primeira particularidade da apresentação de hoje é que o caso clínico que eu vou apresentar não é um caso clínico do HC. É um caso clínico que foi publicado na Revista Brasileira da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, pela doutora Isabela, em 2012. O paciente em questão é um homem de 41 anos, natural do Rio de Janeiro, sem morbidades conhecidas na ocasião, que tinha realizado uma viagem para Sumatra, na Indonésia, a lazer. O paciente era surfista e voltou ao Brasil no dia 18 de agosto de 2010, que seriam 4 dias antes da internação. No dia da internação, ele apresentou um quadro de febre súbita, 38 a 39 graus aferidos em casa, calafrios e uma polialtragia muito intensa, de acordo com ele. Se queixava de dor e edema bilateral, simétrico de membros inferiores, com várias contusões que ele referia que era devido à prática do surf, contusões contra corais. E 2 dessas contusões, escoriações de membros inferiores, apresentavam sinais de infecção. O paciente, apesar da dor articular importante, não tinha derrame ou qualquer sinal de flogose no exame físico. Se encontrava alerta, na entrada do pronto-socorro afebril, eupneico, algo desidratado, com pressão de 130/90 e uma frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto. O exame cardiológico, pulmonar e abdominal do paciente era completamente normal. Eu peço desculpas, já que era um relato de caso, eu não tenho os exames de segmento do paciente, eu tenho apenas os exames de entrada. O que chamava atenção na entrada do pronto-socorro era uma leucopenia com 2.900 leucócitos e uma creatinina tocada. Os restantes dos exames estavam normais também e não foi, pelo menos nesse momento, encontrado nenhuma outra alteração. Com base nessa queixa do paciente, no primeiro momento, esses foram os diagnósticos diferenciais pensados pela equipe do pronto-socorro, que era de dengue, uma estafilococcemia de foco cutâneo com artrite séptica, influenza, leptospirose, malária, doenças endêmicas locais, e para isso foi contada a vigilância epidemiológica, parvovírus, enterovírus, adenovírus, uma alfavirose ou rubéola. Ainda no primeiro dia, foi realizada uma gota espessa com pesquisa de Plasmodium, que era negativa, as hemoculturas ainda no primeiro dia negativas, sorologia para dengue, que o GM era negativo, e sorologias para citomegalo, Epstein-Barr e toxoplasmose. Todas negativas. A conduta inicial foi a internação do paciente. Ele foi considerado uma infecção viral com uma celulite de membros inferiores, sem sinais de alarme ou sem sinais de gravidade. Iniciou-se oxacilina e sintomático para as dores articulares. No segundo dia, em conjunto com a vigilância epidemiológica, devido ao paciente estar em Sumatra, que fica bem aqui dentro da região endêmica de chikungunya, foi feita a hipótese diagnóstica e coletados os exames. Foi realizada a notificação na ocasião, o ELISA-IgM veio positivo, a inibição de hemaglutinação do 4º e 8º dia confirmaram o diagnóstico e foi feita também pesquisa de outras 19 arboviroses que foram excluídas nessa ocasião. O paciente evoluiu sem febre durante a hospitalização, a única febre aferida foi fora do hospital, dor articular que apresentava melhora com o uso de dipirona. Teve um exantema pruriginoso no 3º dia de hospitalização, que perdurou por 48 horas, mas evoluiu sem outras intercorrências e persistiu com leucopenia, linfocitose e anemias discretas. No 6º dia, o paciente apresentava
persistência da dor articular, que melhorava com o uso de dipirona, sem necessidade de outros analgésicos mais fortes, e teve alta com boa resposta e boa evolução clínica. Esse relato pode ser encontrado na Revista Brasileira de Medicina Tropical, de fevereiro de 2012, e é aberto para qualquer pesquisa. Eu deixo aqui, então, as perguntas para o Dr. Amaro. Quais seriam os principais diagnósticos diferenciais dessa arbovirose? Quais as condutas indicadas para o diagnóstico e tratamento? E se há necessidade, realmente, de notificar a vigilância epidemiológica. Obrigado. Bom dia a todos. Sou o Dr. Amaro, do Pronto Socorro, da Faculdade de Medicina. Fala mais alto, tá? Então, o título da aula que foi distribuído a todos vocês é Doenças Emergentes e Reemergentes. É um título que é bem abrangente e que, na verdade, a gente vai abordar a febre do chikungunya de uma forma de tentar um pouco deixar a surpresa do diagnóstico da doença para o final, durante a apresentação, né? Primeiramente, como é que se conceitua doenças emergentes e reemergentes? Uma doença ela é considerada emergente quando ela apresenta um rápido aumento na sua incidência dentro de uma área geográfica num período determinado de tempo. Pode ser de uma forma que seja um surto ou ela se tornar ao longo do tempo endêmica. Quando ela não existia nessa região, ela é introduzida, é uma doença nova, ela é considerada como emergente, mas quando ela existia previamente e de certa forma ela foi considerada como erradicada ou controlada e ela volta a aparecer novamente dentro desse espaço geográfico, ela se torna reemergente. Como exemplos assim, de doenças emergentes e reemergentes no mundo, né, nos últimos anos que a gente presenciou, a gripe aviária, o H1N1, a vírus West Nile, a doença de Lyme e o ebola, que vocês estão participando do surto que está havendo atualmente na África, no oeste africano. Muitas dessas doenças elas são consideradas zoonoses, né, e elas são decorrentes de uma interação entre o homem com os animais que muitas vezes eles são considerados como reservatórios dentro do meio ambiente. Existe alguma mudança, um equilíbrio entre o agente e o próprio meio, de uma forma que ele, como termo americano, o spillover, né, ele sai do meio animal, da enzootia, e atinge a população humana, e provocando novas doenças de uma forma inusitada, com aumento do número de casos de uma forma rápida, que pode ser duradoura ou pode ser apenas um surto. Ou seja, o agente ele apresentou vantagens dentro daquele meio ecológico. Os principais fatores que levam ao aparecimento dessas doenças emergentes, né, multifatorial, são mudanças ecológicas, desenvolvimento econômico, manipulação da terra, né, aqui uma foto de uma área de Mata Atlântica sendo invadida por casas, né, no condomínio próximo à mata. Alguns dos exemplos: a ectossomose, a leishmaniose e todas as febres hemorrágicas do país. Numa segunda situação, existe uma mudança na demografia humana e no comportamento humano, né, e como ele vai interagir com alguns meios de aquisição de doença e vai acabar adquirindo diversas doenças, como, por exemplo, o HIV, o vírus B e o vírus C da hepatite, o vírus da dengue e a micobactéria tuberculose. Uma outra forma é o aumento de comércio e viagens internacionais adquirindo doenças de outras áreas endêmicas quando não havia casos autóctones. No caso, dengue, a própria chikungunya, a malária, onde os vetores eles podem cruzar diversas regiões, né, e eles se adaptam muito bem, e a influenza. Outra forma seria mudanças na indústria, na maneira como se processa alimentos e medicamentos, de forma que apareçam algumas doenças, como a encefalopatia espongiforme do gado bovino, o vírus B, o vírus C, a doença de Chagas e doenças oportunistas que têm aumentado em número de incidência nos últimos anos devido a tratamento com poliquimioterapia e com outros imunossupressores. Adaptação dos agentes, né, isso inclui também os agentes bacterianos resistentes à maior parte dos antibióticos, né, pela pressão seletiva, mas também vírus parasitas. E, por último, a diminuição das medidas de controle de saúde sanitária, né, principalmente de saneamento das cidades, né, que favorece o aparecimento de algumas doenças como a dengue, a cólera e a difteria.
Algumas doenças que são pontuadas como emergentes e reemergentes no Brasil, por alguns autores, né, epidemiologistas. A doença de Chagas, principalmente em pacientes imunocomprometidos e doadores de órgãos. A malária, a tuberculose, antavírus, o vírus sabiá, a febre amarela, o vírus da dengue, a febre do Oropouche, Maiário e Rossi, que ocorre na Amazônia. Hepatites virais, retroviroses, o herpes 8, responsável pelo sarcoma de Kaposi. O H1N1, como vimos em 2009, né, uma pandemia que atingiu o Brasil. E agora o vírus chikungunya, que é o que a gente vai abordar nessa aula. A história do vírus chikungunya ela é bem antiga, né? Ela começa há mais de 5.000 anos, né, na África, quando um ancestral do Aedes aegypti, o Formosus, ele derivou, a partir dele, diversos outros Aedes, os Aedes atuais que circulam pela África, pela Ásia e pelas Américas, deriva desse Aedes, que no momento que houve a seca no norte da África, na África saariana, ele se adaptou às condições humanas, o modo de viver do homem, né, de produzir criadouros e sobreviver através dos criadouros que eram colocados nos recipientes para acúmulo de água. Por isso que a gente vê uma adaptação grande e a forma do Aedes ele sobreviver nos criadouros que se apresentam no meio urbano. Isso foi há mais de 5.000 anos. Né? O Aedes ele acompanha, e por conseguinte, várias arboviroses, principalmente a dengue, o chikungunya e a febre amarela. Ele acompanha, no período da colonização, o tráfico de escravos, né? As diversas rotas que haviam no centro, no oeste e na região de Moçambique, para a Ásia, para o Brasil e para a América Central e para a América do Norte. As 3 arboviroses que se adaptaram foi a febre amarela, dengue e o chikungunya, né? O vetor, ele era carreado nos porões dos navios, né? E com isso encontrou uma população suscetível para a transmissão da doença e manutenção da endemia. Tem um relato de 1779 de chikungunya, alguns anos de relatos de doença nessa região, na Batávia, na Indonésia, né, causado pelo Aedes aegypti. E durante a década de 1820, o chikungunya ele foi descrito na América Central e na América do Norte, mas aparentemente ele saiu das Américas e os relatos só voltam novamente agora nos anos atuais. Anteriormente, chikungunya era semelhante à dengue, era a mesma doença, só a partir de 1952, 53, no surto na Tanzânia, nessa região Tanganyika, que o vírus foi isolado e foi demonstrado que é um vírus que não tem nenhuma relação filogenética com o vírus da dengue, é outro tipo de vírus. E o que a gente vê atualmente, né, desde os anos 60, 70, 80, surtos isolados na África e na Ásia. A partir de 2004, 2006, vários surtos no Quênia, que daí o vírus e o vetor, ele se espalhou pelo Oceano Índico, pelas diversas ilhas do Oceano Índico, produzindo mais de 500.000 casos. Em 2006, chegou na Índia com 1,3 milhão de casos, e esses casos eles vêm crescendo, está se tornando uma doença endêmica na Índia. E o que se vê é uma nova adaptação do vírus. Apareceu uma nova linhagem do vírus, que é a linhagem central, leste e do sul africano, que é conhecida como ICI, que é um vírus que ele é bem mais adaptado, ele tem algumas mutações na proteína do envelope que permite que ele seja transmitido de uma forma mais fácil para o Aedes albopictus. Nesse mapa da OMS, demonstra os diversos surtos de chikungunya a partir de 2004. Em azul são áreas que já havia doença de chikungunya, em vermelho são as áreas novas, a partir desses surtos nos anos 2000, e que houve um grande número de casos. Na Itália e na França foram registrados casos de turistas, né, viajantes que estavam nessas regiões e levaram o vírus para a Europa. O grande medo europeu é que o Aedes albopictus ele tem uma adaptação melhor a um clima temperado, que é um clima tropical e subtropical, e como ele é também capaz de transmitir e ser um vetor do chikungunya, ele se estabelece agora uma nova doença emergente na Europa.
Essa linhagem SSA, ela tem essa mutação no envelope, na proteína E1 do envelope, a mutação A226V, que é ela que permite uma maior contaminação do mosquito. E o que acontece agora, a partir de dezembro de 2013, é uma introdução do vírus chikungunya na América, uma nova introdução, já que isso ocorreu lá por volta de 1780 e depois desapareceu. Você tem um continente que tem um grande número de indivíduos suscetíveis, não imunes, né, e o vetor Aedes, que é altamente adaptado em toda a América. Então, em dezembro de 2013, a OMS relatou casos autóctones de transmissão de chikungunya em vários países do Caribe. Começou na ilha de Saint Martin, na região francesa da ilha. Já em março de 2014, já havia casos autóctones na República Dominicana, no Haiti. E a cepa é uma cepa asiática antiga, não é essa cepa nova que apresenta a mutação que facilita a transmissão pelo albopictus. E o grande vetor dessa epidemia atual é o Aedes aegypti. A suscetibilidade é universal, né? E é o que vem demonstrando, né? O chikungunya, ele a partir do Caribe, ele desceu para a América do Sul e já chegou aqui no Brasil, através de doentes, de viajantes que vinham dessas regiões, e nós já começamos a registrar casos autóctones. E até então, os números de casos autóctones são muito poucos nos Estados Unidos, mas vem crescendo o número de casos através de viajantes, e o temor é que se torne uma doença também endêmica lá. Esse é o último relatório da OMS dessa epidemia que está havendo na América, né, do chikungunya. É agora o último relatório de 21 de novembro. E resumindo, são 914.960 casos suspeitos, com 15.900 casos confirmados, 2.236 casos importados, com 150 mortes relatadas na Martinica e em Guadalupe, com a taxa de incidência geral desses surtos de 96,5 por 100 mil habitantes. O Caribe são os países mais afetados, né, pela epidemia, com o maior número de casos: a Guiana Francesa, Porto Rico, Martinica, a Ilha de Saint Martin e Suriname, que é no Caribe não latino. Os Estados Unidos têm 1.858 casos importados e 25 autóctones. E no Brasil? O primeiro relato do chikungunya nesse ano, né, foi em 9 de junho de 2014, com 6 soldados que apresentaram sintomas. Eles vinham de uma missão de paz no Haiti e eles estavam num quartel em Campinas. Foi acionado a vigilância epidemiológica da Prefeitura de Campinas, né, e também da Secretaria do Estado. Foi feito um bloqueio químico, nebulização em torno do quartel e mecânico também, e os soldados ficaram isolados, né. O diagnóstico foi feito por RT-PCR pelo Adobe Flutes, e já havia poucos relatos de casos, 3 casos brasileiros de chikungunya em 2010, sendo que um de São Paulo e dois de São Paulo e um do Rio de Janeiro, que inclusive é o caso que a gente apresentou no início da aula, que é o caso de um paciente que veio da Indonésia pela prática de surf e volta com chikungunya. Os dados mais recentes, que é o último relato do Ministério da Saúde, de 15 de novembro, que eu consultei ontem pelo site do Portal da Saúde. São 1.364 casos de chikungunya, 125 confirmados laboratorialmente, 1.239 confirmados por critério clínico epidemiológico, 1.293 casos são autóctones e 71 casos são importados vindo da República Dominicana, do Haiti, da Venezuela, de Ilhas do Caribe e da Guiana Francesa. Os casos, eles estão concentrados no estado do Amapá, na cidade do Oiapoque, 531 casos; na Bahia, 563 casos em Feira de Santana e 196 casos em Riachão do Jacuípe; 1 caso em Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande; 2 casos em Minas Gerais, 1 em Matozinhos e outro em Pedro Leopoldo. Aqui é um mapa da cidade de Feira de Santana, que fica aqui em vermelho, assim, a localização dela, ao norte de Salvador, e que tem uma relação muito grande com as principais cidades, né? Não só Salvador, como também cidades do Sudeste, como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Existem rotas que vêm uma grande quantidade de gente a partir dessa região para cá. O vírus chikungunya. Ele é um vírus RNA de única fita, ele é
tem um senso positivo, ele é da família Togavírus. O gênero é alfavírus, como outros vírus, né, que são causas de doenças na África, com surtos periódicos e que não são relatados nem aqui nem na Europa. A Ross River vírus, Mayoro, Onyong-Nyong, Bebaru, Guetá e o complexo Semlik Forest. O chikungunya faz parte desse complexo antigênico. A origem na África tem 2 sorocomplexos, o do oeste e do leste e centro-sul da África, com essa nova linhagem, essa nova cepa mutante que é relatada a partir de 2006. E é considerado uma arbovirose. O ciclo. Na África existe um ciclo que é principalmente uma enzootia. O mosquito, ele transmite o vírus para animais silvestres, principalmente primatas não humanos, e alguns pequenos animais, inclusive morcegos. Em algumas situações, existe uma epizootia que aí humanos se infectam quando vão para as matas silvestres e aí ocorrem pequenos surtos localizados. Na Ásia, o ciclo é mais urbano, né? Existe um período de incubação de 10 dias no mosquito e a transmissão é direta, homem para mosquito, do mosquito para o homem. Existem relatos de transmissão através da transfusão sanguínea, intrauterina e intraparto. O quadro clínico do chikungunya, né? O período de incubação da doença é de 3 a 7 dias, variando de 1 a 12 dias, com transmissibilidade 2 dias antes do início dos sintomas e 10 dias após o início dos sintomas. É uma infecção que, ao contrário do dengue, né? Ao contrário de, por exemplo, a leptospirose, a grande maioria dos casos vão ser sintomáticos, 72 a 97%, com assintomados ou oligossintomados em torno de 4 a 30%. Os casos fatais são muito poucos, 1 para 100, 1 para 1000 nas Ilhas Reunião, que foi o último surto que teve na última década, em torno de 2004 para 2006, que assim, é o maior relato de casos atípicos e graves de chikungunya. A grande importância da doença é que ela pode apresentar uma artralgia persistente com incapacidade e ela produz imunidade duradoura. Na fase aguda, né, que em torno de 3 a 7 dias ou até 2 semanas, os principais sintomas: a febre súbita, que é uma febre alta acima de 39 graus, artralgia, mialgia e fadiga, cefaleia, fotofobia e conjuntivite, exantema, que vai de 37,8% a 50% dos casos, adenomegalia cervical, que em geral é elástica, assim, fibra elástica, discreta, e mesmo assim ela é incomum, edema em torno das articulações, secundário antenossinovite, prurido cutâneo, náuseas, vômitos, diarreia, sangramento gengival e de pele, e em geral os casos eles têm uma melhoria total. Alguns autores falam a respeito de uma fase subaguda que dura entre 10 e 90 dias, que o paciente não tem uma melhora completa dos sintomas, mas ele pode ter alguma recaída articular, principalmente sintomas articulares. E a fase crônica, que começa a partir de 90 dias pós início dos sintomas até 3, 5 anos. Essa artralgia é caracterizada por artralgia que leva meses a anos, apresenta flutuações e recidivas, e são menos intensas que na fase aguda, porém ela pode ser incapacitante e comprometer a qualidade de vida do indivíduo. Chikungunya, e de onde vem esse nome, né? Chikungunya, ele, na língua Kimakonde, que é uma população uma etnia que vive no sudeste da Tanzânia, norte de Moçambique, na época que o chikungunya foi isolado, né? A doença foi nomeada com esse nome, que significa tornar-se contorcido, andar encurvado, andar contorcido. E a artralgia, né, ela é característica como simétrica, com edema, com poliartrite migratória, com derrame, em até 70% dos casos. Depende da região onde está ocorrendo o surto de chikungunya. Vários grupos articulares podem ser acometidos, em geral as articulações periféricas, pequenas ou grandes, principalmente dedos, punhos, tornozelos, cotovelos, os pés, os joelhos e os ombros. Alguns casos pode parecer uma artrite reumatoide, inclusive tem alguns relatos na literatura que durante a febre do chikungunya desencadeia um quadro de artrite reumatoide verdadeiro, com o fator reumatoide positivo, aumento do VSH, mas em geral esses quadros que parecem uma artrite reumatoide, eles têm um laboratório negativo na investigação da artrite reumatoide. E casos de artrite destrutiva, né? Em geral, esses casos graves, eles são associados com a persistência da IgM por um bom tempo
e o RNA positivo do vírus em tecidos. Aqui, somos uma mulher com chikungunya, né, na fase aguda, um edema por uma tenossinovite em punhos, né, em interfalangianas. Aqui um paciente prostrado já na fase subaguda da doença, que pode ter recaída de sintomas, pode ter uma poliartrite distal, com exacerbação de dor em articulações e ossos que sofreram trauma previamente, o paciente que tem osteoartrose, e aí durante a fase subaguda da doença existe uma exacerbação. Pode ocorrer fenômenos vasculares periféricos, como por exemplo a síndrome de Raynaud, e sintomas depressivos e astenia prolongada. Na fase crônica, a partir do terceiro mês, né, existe uma artralgia inflamatória com raio-x, investigação laboratorial negativa, e cansaço, fadiga e depressão. Essa incidência dessa fase crônica, ela depende da região geográfica. A gente não tem ideia como vai acontecer aqui no Brasil, pelo menos com esses estados que estão acometidos, né? A gente ainda não tem nenhum relato. Mas na África do Sul é uma incidência que vai de 12% a 18% dos casos, persistindo por 18 meses a 3 anos. Na Índia, 49% dos pacientes sintomáticos após 10 meses tinham sintomas articulares. Aqueles com osteoartrite são mais suscetíveis, os que têm mais de 65 anos, e aqueles que tiveram uma fase aguda mais grave, eles têm uma tendência maior a ter sintomas articulares intensos na fase crônica da doença. Aqui o exantema cutâneo, né? Eu frisei esse exantema cutâneo porque no diagnóstico diferencial a gente tem várias doenças que produzem exantema cutâneo na estação chuvosa que já chegou, né? Então, o exantema maculopapular, ele dura 2 a 3 dias, ele, em geral, ele aparece por volta do 2º a 3º dia de sintomas. Ele acomete tronco, extremidades, na região palmar e plantar e face, né? Mas principalmente o tronco e as extremidades. É característico por urina da descamação. Esse acometimento palmar e plantar faz uma confusão grande com febre maculosa, né, em casos graves. Úlceras aftosas na mucosa podem ocorrer, tanto oral como genital. Lesões vesicobolhosas, elas são mais características em crianças. E pode, inclusive, ter fenômenos de vasculite, pode simular uma púrpura de Raynaud-Schlein. Aqui tem alguns aspectos da lesão cutânea. Uma criança, né, um bebê, com um exantema maculopapular difuso, lembra até o escarlatiniforme, acomete as mãos, acomete as palmas, e aqui nessa última foto, aqui, existe um pontilhado petequial em cima do exantema que lembra até uma reação à droga, né, uma reação, uma farmacodermia ou uma púrpura de Raynaud-Schlein. Em crianças, existe uma tendência maior ao exantema maculopapular e vesicopolioso ser mais intenso e a criança apresentar edema de membros e de articulações por uma tenossinovite. Lembrar também que a criança ela pode ter febre mais alta e quando a aquisição da doença é durante o período intraparto, né, se torna uma transição vertical, a grande maioria dessas crianças elas vão ter um quadro grave que é caracterizado principalmente por sintomas neurológicos, com encefalopatia, que pode deixar sequelas neurológicas, né? E tem inclusive relatos de aborto nas Ilhas Reuniões, no surto de 2004 a 2006, de 39 gestantes com chikungunya, com doença ativa durante a gestação, 48,7% transmitiram o vírus para o recém-nascido. Então, baseado nesses estudos dessa epidemia, né, na asiática, assim, a taxa de transmissão parece ser alta. E os casos atípicos, né? Assim, os casos atípicos, eles podem ser por insuficiência cardíaca, o indivíduo já tinha uma doença cardíaca prévia, ou ele pode desenvolver uma miocardite, uma secundária visceralização da doença pela viremia. Fazer insuficiência renal aguda, pré-renal, em geral, associado com náuseas, vômitos e desidratação. Pneumonia, tanto bacteriana como pneumonite viral. Insuficiência de múltiplos órgãos. Uma hepatite, pela localização do vírus. Encefalite, meningoencefalite, em 25% dos casos atípicos no surto das Ilhas Reunião. Guillain-Barré, paralisia flácida e fenômenos hemorrágicos, eles são mais raros. Em geral, os casos que complicam e vão a óbito, eles apresentam doenças de base, assim, são idosos,
apresentam hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doença coronariana. Aqui um slide mostrando algumas alterações da encefalite pelo vírus chikungunya. Existe um acometimento principal da substância branca dos hemisférios, com acometimento na região periventricular. Também pode acometer raízes nervosas. E aqui nessa autópsia de um paciente que veio a óbito com encefalite, você vê um infiltrado inflamatório perivascular mononuclear, que é positivo na imunistoquímica para o vírus, nessa região, e áreas de desmielinização. Em geral, esses pacientes apresentam sequela quando eles sobrevivem. O diagnóstico diferencial do chikungunya ele pode ser feito pela cultura viral a partir do primeiro a terceiro dia de sintomas, através da RT-PCR, do primeiro ao oitavo dia de sintomas. A ELISA, o IgM, pela ELISA, que é coletado do quarto dia, a partir do quarto dia, mas perdura até os 2 meses. E anti-IgG, que pode ser ELISA ou pode ser neutralização do anticorpo, com aumento do títulos entre uma primeira amostra e a segunda amostra. Assim, a primeira coletada após o 7º dia e a segunda 2 semanas depois da convalescência. Aqui tem um aspecto do vírus na microscopia eletrônica. Ele tem um tamanho que é mais ou menos 42 micromicra, arredondado, tem envelope arredondado e tem umas espículas muito pequenas, de 8 anos, que estão localizadas em torno do vírus. O diagnóstico, os critérios diagnósticos. O critério clínico seria um paciente com febre acima de 38,5, com artralgia e mialgia severa. O critério epidemiológico seria residir ou visitar uma área endêmica nos últimos 2 semanas, nos últimos 15 dias. E o critério laboratorial seria a confirmação da doença, através do isolamento viral, da presença de RNA pela RT-PCR e por meio de sorologia. O caso confirmado, sempre aquele caso que tem o diagnóstico laboratorial confirmado. E um caso suspeito é aquele que tem um clínico mais epidemiológico positivo. Só que, no entanto, assim, a partir do momento que a transmissão autóctone se mantiver sustentada, casos podem ser confirmados apenas pelo clínico e epidemiológico. No diagnóstico também pode-se utilizar a imunistoquímica específica para o vírus, anticorpos contra o vírus, e ela marca principalmente células miofibroblastas, fibroblastos, em torno da sinove, em torno da parede dos vasos e dos nervos. Existe uma persistência viral que está envolvida na fisiopatogenia da doença na fase crônica. Meses depois da fase aguda, ainda existe a presença de antígenos nos tecidos e se recupera o RNA viral por meio de RT-PCR ou por hibridização in situ. E o diagnóstico diferencial da chikungunya se faz com a influenza, a dengue, leptospirose, rickettsiose, streptococcia, parvovírus, enterovírus, adenovírus, os alfavírus, rubéola, sarampo, malária, uma celulite ou artrite séptica, como é o caso do paciente que a gente apresentou, que teve uma suspeita de uma celulite, uma infecção cutânea bacteriana, doenças endêmicas locais, artrite pós-infecciosa, artrite reumatoide, osteoartrite e doenças autoimunes. O grande problema do chikungunya, que a gente está chegando na estação chuvosa e já é verão, é que ele tem uma similaridade muito grande com essas duas principais doenças, dengue e leptospirose. A gente já tinha dificuldade muito grande de definir critérios assim bem estabelecidos que dissessem, olha, isso é dengue, isso é leptospirose. Vocês que atendem no pronto-socorro, nós que estamos fazendo parte da equipe do pronto-socorro, tanto aqui em São Paulo como em outras regiões, principalmente na região costeira, existe uma dificuldade na avaliação inicial de você diferenciar a leptospirose de dengue e você perder situações que, por exemplo, você poderia administrar antibiótico terapia, desfavorecendo os diagnósticos de leptospirose com maior mortalidade e, por outro lado, deixando de hidratar alguns pacientes que tenham o caso de dengue que sejam potenciais graves, que deixariam de receber a hidratação. Então, agora a gente vai ter a introdução, assim já acontece, principalmente na Bahia e no estado do Amapá, a introdução de uma doença que tem, na fase inicial, um aspecto clínico que é muito parecido com dengue e leptospirose, que, apesar de parecer, assim, a taxa de mortalidade dela é muito baixa, tem uma morbidade
a longo prazo que pode ser alta, a gente não sabe como vai se comportar aqui no Brasil. E a gente aumentar o número de diagnósticos baseado no critério clínico epidemiológico de chikungunya, e a gente deixar passar casos de dengue, mandar paciente para casa, e na verdade a gente perder a oportunidade de hidratar esses pacientes. E numa outra situação seria também a gente fazer um erro diagnóstico com confusão com a leptospirose. O CDC, a Organização Mundial de Saúde, a Pan-Americana, ela dispõe no site dela um fluxograma para fazer diagnóstico diferencial de chikungunya com dengue, né, pelo menos nos casos iniciais em áreas endêmicas, né, um organograma que contempla a sorologia e a RT-PCR. E tem um quadro, uma tabela. Essa tabela ela foi publicada por esses autores, Staples, Breman e Powers, no artigo do Clinical Infectious Disease de 2009. Nessa tabela, ele faz uma revisão dos principais sintomas e sinais e sintomas de chikungunya, baseado no que ocorreu nos surtos na região asiática, principalmente nas Ilhas Reunião. Essa tabela é interessante, assim, talvez para a região asiática. A gente não tem um estudo que mostra qual é o valor preditivo de sinais e sintomas aqui na América Central, e muito menos no Brasil, que a epidemia está começando. Então, ele pontua de 1 a 3 cruzes, alguns grupos. Um cruz é aquele grupo que tem menos de 10% dos sintomas. Os sintomas vão ocorrer em menos de 10% dos casos. 2 cruzes, 40% a 69%, e 3 cruzes, de 70% a 100%. Então, na primeira coluna aqui, fica os casos de chikungunya, e na segunda os de dengue. Ele pontua que febre acima de 39 graus fala mais a favor de chikungunya. Artralgia, 3 cruzes para chikungunya e 1 cruz para dengue. Linfopenia, 3 cruzes para chikungunya e 2 cruzes para dengue. Né? Enquanto que a trombocitopenia fala mais a favor da dengue do que chikungunya. A leucopenia com neutropenia fala mais a favor de dengue. Né? E a cefaleia, principalmente a retroorbitária, chama mais atenção para dengue do que chikungunya. Essa tabela foi reproduzida pelo Ministério da Saúde. Eles estão utilizando como uma forma de fazer diagnóstico diferencial, mas ela não é validada, assim, com estudos aqui locais. Então, só voltando ao nosso paciente, né, o paciente do caso que foi descrito, ele apresentava febre, apresentava artralgias intensas, apresentava leucopenia, 2.900 leucócitos, e não apresentava trombocitopenia. A comparação desses sintomas, eu acho que é muito complicado, porque a gente ainda tem o fator na confusão a leptospirose. Né? A leptospirose ela pode ter uma dor na panturrilha, que pode simular uma dor em articulação do joelho, e também cai aqui nesses critérios. Então a gente precisa realmente saber o que vai acontecer aqui na epidemia brasileira e não deixar de comparar também com a leptospirose. Lembrar que nesse ano houve uma diminuição em 61% dos casos de dengue em todo o país, né? Mas o vetor ainda está presente, assim, não existe uma erradicação do vetor. No HC, de janeiro a 14 de novembro de 2014, isso é um dado do NUV, né, do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, que fica no prédio da administração, são 266 casos confirmados de dengue e 160 casos descartados. E ainda tem investigação em 7 casos, que faz 1,6% dos casos. Tratamento do chikungunya, não existe um tratamento específico, nem uma vacina específica. O que é recomendado pela OMS e pelo Ministério da Saúde é a administração de anti-inflamatórios não hormonais, evitar a aspirina, pelo risco de síndrome de Raynaud em crianças abaixo de 12 anos. Existe alguns relatos de casos, experiência de alguns profissionais de administrar corticoides em curta duração na fase aguda para evitar ou diminuir os sintomas articulares, administrar fluidos para pacientes com vômitos e desidratados. Existem trabalhos experimentais com uso de ribavirina mais interferon para diminuir a replicação viral. E alguns estudos com cloroquina. Na fase crônica, reabilitação motora, corticosteroides em curta duração também para os sintomas articulares. A cloroquina, ela inibe a infecção do vírus chikungunya em células
em cultura, né, fibroblastos e macrófagos. Ela tem uma ação na acidificação do endossoma, né, onde fica a maioria, grande parte de agentes que são, quando passa pelo ciclo intercelular. Ela aumenta o pH dos endossomas. E também ela tem um papel de ativar o toll-like receptor no endossoma. Então, tem alguns autores em estudos experimentais que são contra a utilização de cloroquina, apesar dela ter um efeito antiviral, porque manipularia a atividade, a resposta do sistema imune na fase aguda da doença. Mas outros, como a cloroquina é utilizada para doenças reumatológicas, doenças articulares, alguns autores desde 1984 tentam utilizá-la para os casos de artrite e dores articulares na fase crônica da chikungunya. Tem um estudo aberto com 10 pacientes que tomaram o medicamento durante 20 semanas, que 7 entre 10 tiveram uma melhora pelo índice de HIT e a rigidez matinal, e 50% dos casos apresentaram melhora a partir da observação do médico. Um estudo aberto, e eu não tive acesso a esse estudo, ele não está disponível no PubMed. No entanto, assim, tem outro estudo agora de 2008, que é de um grupo, que foi um grupo francês, a partir dos casos que ocorreram nas Ilhas Reunião, que eles compararam 27 pacientes que receberam cloroquina com 27 pacientes com placebo. Eles não viram uma diminuição da viremia, nem dos sintomas articulares na fase aguda da doença, né? Mas, no entanto, a partir no 200º dia pós início da doença, eles observaram que os casos que receberam cloroquina, eles tiveram uma quantidade de dores articulares maiores que o placebo. Tem um estudo que saiu agora em 2014, que não mostrou nenhuma diferença entre cloroquina e meloxicam na melhora dos sintomas. E a prevenção, né? A prevenção da chikungunya é semelhante à da dengue, né? Diminuir os criadouros, né? Utilizar repelentes, colocar indivíduos que estão na fase aguda da doença em isolamento por meio de telas, né? Telas nas janelas, nas portas e mosquiteiros, né? E manter ar-condicionado nas casas, que diminui a população de Aedes. A OMS disponibiliza no site esses informativos com diagnóstico, quadro clínico e tratamento da doença. E as perspectivas, eu fiz há 2 semanas essa aula e atualizei esses últimos dias. A perspectiva que tinha colocado há 2 semanas era a saída do manual do Ministério da Saúde, dando as orientações para diagnóstico, tratamento e prevenção de chikungunya. O controle vetorial, como vai ser o comportamento do vírus na América e no Brasil, se ele vai se tornar endêmico e vai estabelecer uma nova enzootia, como é que o vírus vai interagir com outras doenças, como, por exemplo, a dengue, co-infecções, né, dengue e chikungunya, se vai ter um aumento do número dos casos fatais de dengue por atraso diagnóstico, como é que vai interagir também com a leptospirose, como vai ficar o albopictus na América e se ele vai passar para a Europa, né, e os relatos dos casos fatais de Porto Rico, que as autópsias foram enviadas para o CDC, que eles devem estar saindo por aí com artigo. E vacinas que estão todas em fase de teste. O Ministério da Saúde, na semana passada, lançou a campanha de combate à dengue e ao chikungunya, e aí lançou o manual que eu tinha referido para vocês anteriormente. Esse é o manual que está disponível no site da internet do Ministério da Saúde. Preparação e resposta à introdução do vírus chikungunya no Brasil. E esses são os cartazes, alguns dos cartazes, né, da nova campanha. Dia 6 de dezembro vai ser o dia de combate à chikungunya e à dengue. Então, vamos abrir, a gente tem 5 minutos para pergunta. O pessoal, por favor, os residentes não façam bagunça, e se saírem, não ficam lá fora fazendo bagunça, tá? Então, vamos, alguém quer fazer uma... Doutora Daniela. Para você. Eu acho que a gente, como reumato, vai acabar vendo muitos desses pacientes, né? Então, a pergunta que ficou muito clara para mim é assim, em termos de o quanto que ainda vale a pena, nessa fase subaguda, fase crônica, a gente pedir RT-PCR e pedir ELISA para diagnosticar. Obrigada. Não, aí, no caso, seria o ELISA IgG, né? Que ele ainda... O ELISA IgG, o ELISA IgM, em geral, ele já é negativo por volta do 2º mês, mas o IgG ele permanece positivo. Agora, a RT-PCR ela é negativa no soro. A viremia é curta. Mas, assim, na fisiopatogenia da doença, assim, os estudos demonstram que ainda é presente o vírus em algumas células, alguns tipos celulares nos tecidos,
por meio de hibridização in situ e pela própria PCR, né? Mas a viremia não, a viremia já passou. O diagnóstico vai ser feito pela IgG. Né? Ou, por exemplo, no caso de uma biópsia, solicitar imunistoquímica, a gente não tem disponível aqui e nem tem no Adolfo-Lutz. Mas a IgG vai ter, seria positiva. Né? Alguma pergunta? Ana, pergunta que você estava perguntando. Eu estava com uma dúvida, por exemplo, se é o mesmo vetor, o Aedes pode estar com dengue e o chikungunya? Pode, inclusive. Eu posso pegar as duas coisas juntas? Desculpa. Ele pode ter a dupla infecção. Inclusive, assim, tem relatos na Ásia de qual infecção? O dengue e chikungunya. O mesmo indivíduo ter dengue e chikungunya. Tem chikungunya com malária, né? Chikungunya com leptospirose. Eu acho que nós estamos numa situação que não é muito boa. Ali, ó. O Fulvio. Ainda pegando carona na pergunta da Dani, né? A expectativa é de uns 30% de pacientes permanecendo com um quadro articular relevante. Pegamos esse paciente, suspeitamos por algum motivo, mandamos fazer o GG, vem positivo. Qual a conduta? Quer dizer, existe alguma programação? Você falou da cloroquina, pode dar até piora do quadro. A conduta do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde é reabilitação para aqueles que têm limitação ao movimento, né? Alguns relatos de caso com corticoide de dose baixa por um período de tempo e analgésico sintomático. Então, a gente agradeceu a Mário, o Mino e a Leila pela apresentação. Então, a gente encerra a reunião de temas relevantes na prática clínica. A gente passou o questionário a semana passada, teve uma avaliação boa e surgiram algumas sugestões que a gente vai tentar implantar no ano que vem. Então, muito obrigada. Obrigado a todos.